Diante de um trabalho, a gente que tem mandato, eu que já estou no meu segundo mandato, a gente tem experiência de certas coisas que a gente, hoje, por exemplo, no vídeo que eu postei hoje nas minhas redes sociais, eu falei no plenário, tem muita coisa na Câmara Municipal, lá no Poder Legislativo, que me entristece, principalmente por ser um colegiado, para a gente depender do voto dos outros, muitas coisas não são justas, né? Nem sempre o que a maioria escolhe é o melhor para a cidade, né? Às vezes tem a maioria por questões de corporativismo, né? Por exemplo, hoje na Câmara nós temos uma maioria que apoia o prefeito, do grupo do prefeito, né? Então, são eles que, na verdade, aprovam ou não, decidem aprovar ou não os projetos da Câmara. Mas muitas vezes acontecem coisas arbitrárias, coisas que fogem da lei, né, dos regulamentos. Nós temos lá o regimento interno, nós temos a lei orgânica, que é a principal lei do município. E quando afronta a legislação, né, eu sou advogado, a gente pode ter propriedade para falar isso, quando se afronta a legislação, aí está no caminho errado. Né? Mas muitas vezes se passa por cima da legislação, né? Mas como tem maioria, vai. Quantas leis, principalmente no meu primeiro mandato, foram aprovadas que depois foram declaradas inconstitucionais lá pelo Supremo Tribunal Federal? Quantas leis que eu votei sozinho contra, né? E na época davam risada de mim, que tonto, só ele votando contra. E depois, tempos depois, a lei era declarada inconstitucional. Eu era o rei, o dono da verdade? Não, é porque eu seguia o que estava na lei, o que estava no regimento interno. Eu falava, gente, vocês estão errados, né? Não estamos. Tempos depois, a lei era declarada inconstitucional, ou seja, não tinha mais validade, desfazia a lei. Quem tinha razão? O tempo foi amigo da gente, né? O famoso donos da razão, né? Exato. Então, cara, é assim, eu penso mais ou menos assim. Agora que eu não sou político de ficar 40 anos no poder, no mesmo cargo, de jeito nenhum. Tem gente que gosta disso. Tem lá não sei quantos mandatos de vereador. Sim, tem. Eu acho que eu não tenho, Tem, né? não é nem questão de paciência, porque eu sou um cara paciente, mas é uma questão de que você tem que procurar avançar, tá? Para ajudar mais pessoas. Ainda mais quando você descobre, principalmente no segundo mandato, que o vereador não tem aquilo que eu falei logo no começo da nossa conversa, não lida com o orçamento da cidade, você precisa ficar pedindo esmola para prefeito, olha, faz lá uma lombada, olha, faz lá um reparo no asfalto, olha, olhe pela zona rural, olha, cadê a água daquela pessoa, daquela casa, daquele condomínio? Então você fica pedindo esmola para prefeito, e muitas vezes, porque você às vezes não apoia o prefeito, aí aquilo que você pede é olhado pela ótica política, né? É visto pela ótica política. Não, se é a oposição que pediu, então eu não vou fazer. É uma besteira isso, porque quem está pedindo é a população através do vereador, não é para o vereador. Ninguém vai lá dar água para mim, fazer o asfalto na frente da minha casa, eu não estou pedindo nenhuma lombada na frente da minha casa. Eu estou pedindo na casa dos outros, para as pessoas, para um coletivo. Faz sentido. Né? E então eu penso assim, quando a gente vê que a gente não tem tanto poder assim, que a nossa caneta é bem pequenininha, a gente não tem uma caneta grande, aí a gente se sente um pouco impotente, a gente fala, putz, eu não quero isso aqui para a vida inteira não. Sabe por quê? Porque a gente fica falando, a gente fica argumentando, estuda o projeto, às vezes tem projeto de 200 páginas, 400 páginas, você estuda o projeto, você argumenta, entra por aqui, sai por aqui para alguns vereadores, e daí sempre a maioria vence, você fica que nem um tonto lá falando, né? É lógico, a gente sabe que tá tudo sendo hoje gravado, tudo colocado nas redes sociais, mas cansa também. Você vai ficar 40 anos aí, vários mandatos assim, só para cumprir tabela, só para colocar o seu no bolso e ir para casa? Para mim não. Para mim não. Então a gente quer avançar para águas mais profundas, eu estou trabalhando para isso, né? E se Deus permitir, se as circunstâncias permitirem, a gente vai avançar para águas mais profundas, se Deus quiser. Que bacana, Edu. Coragem a gente tem. Logo mais a gente vai saber o que são essas águas profundas, não? Acho que sim, com então, certeza. legal. Ainda mais que tá tendo com alguém transparente. Comigo é tudo pro povo, né? Que bacana, Edu. Mas certas coisas, tudo tem seu tempo, né? Tudo tem seu tempo. Nós temos uma eleição ainda para passar agora, eleição de deputados, senador, governador e presidente, né? Sim. Então, essa que a gente chama de eleições gerais, né? E depois que passar as eleições, aí o pessoal já vai começar a falar de 2024. Né? Talvez aí seja o momento.